Presente. Com o senador Assi Gurgás. Senhor presidente. Perdão, senador. Era a senadora Marinô que estava inscrita na sua frente, ela não estava no plenário, por isso não chamei, mas ela acaba de chegar. E acho, senadora, como a senhora não estava no plenário, eu concedi a palavra ao senador Assi, que era o orador seguinte. Por isso é que eu não estava, mas se a senhora não tiver objeção, ele para. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É muito preocupante quando um organismo internacional como a OEA toma uma iniciativa de fazer interferências em uma questão interna brasileira, como a decisão da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Não é uma mera questão de ataque à nossa soberania, mas à luz da informação que é possível levantar em pouco mais de 5 minutos. A solicitação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, é no mínimo questionável. Digo isso porque em uma breve visita ao site da FUNAI, é possível confirmar que praticamente tudo que a comissão exige já foi realizado junto às comunidades indígenas da região que está na área de alcance da usina de Belo Monte. Destaco aqui alguns tópicos do relatório publicado hoje pela FUNAI. Diz o relatório que não haverá mais inundação de terras indígenas, causando, portanto, menores impactos nas aldeias e comunidades. Em todas as terras indígenas, a FUNAI cumpriu seu papel institucional no processo de esclarecimento e consulta junto às comunidades indígenas, realizando mais de 30 reuniões nas aldeias, todas documentadas em áudio e vídeo. Foram usados intérpretes em praticamente todas as reuniões. As informações sobre o projeto foram prestadas aos povos indígenas, por meio de reuniões nas aldeias, bem como pela realização de 4 audiências públicas. Foram realizadas audiências públicas nas cidades paraenses de Brasil Novo, Vitória do Xingu, Altamira e Belém, atraindo cerca de 8.000 participantes, dos quais mais de 5.000 em Altamira, dentre eles aproximadamente 200 eram representantes indígenas. Diante do estudo do impacto ambiental, diretrizes foram apontadas para os programas e medidas de compensação, detalhados em campo com os indígenas. Foram apresentados programas como de saúde, segurança, programa de livre acesso, programa de monitoramento e manejo da flora, plano de comunicação e integração social, programa de educação patrimonial, programa de educação ambiental, conservação de ictofauna e o plano de saúde pública. Senhor presidente, para não prolongar demais essa exposição, coloco o relatório... Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não, senadora Marinô. Excelência, eu queria fazer uma contestação frontal a essas informações. Eu sou do Pará. Eu queria dizer que ele está falando como líder, tem 5 minutos. Não é liderança? Liderança. Ah, desculpa, Excelência. Muito obrigado. Como disse o presidente Sarney, eu estava lá atrás e não ouvi que Vossa Excelência tinha sido chamado pela liderança. Mas, numa próxima oportunidade, eu quero confrontar esses dados, que não são os dados que a sociedade paraense tem acumulado. Obrigada. Essas informações estão no site da FUNAI, senadora. Senadora Assi. Pois não. Aqui, senador Flecha Ribeiro. Pois, senador. Eu vou fazer o contraponto com a senadora Marinô depois. Muito senador bem. Flecha Ribeiro, por favor, eu peço aos colegas que colaborem de maneira que nós possamos continuar a sessão sem violar o regimento. Para não prolongar mais essa exposição, coloco o relatório da FUNAI em anexo a esse pronunciamento, senhor presidente. Peço para que seja anexado o nosso pronunciamento. Com as exigências, por assim dizer, da OEA, parecem ter sido redigidas sem o conhecimento da política de trabalho da implantação da usina Belo Monte.
Faço coro com o Ministério das Relações Exteriores ao considerar que as medidas da OEA sobre Belo Monte realmente são precipitadas e injustificáveis, afrontando mesmo, eu diria, a nossa soberania, desconsiderando a nossa competência para lidar com as questões sociais e ambientais envolvidas em um empreendimento desse porte. Em linguagem muito popular, eu respondo à OEA: o Brasil tem dono. Peço Meus senhores e senhoras da comunidade internacional. O Brasil tem dono, é do povo brasileiro. Tem presidente da República, tem um Congresso atuante e tem um judiciário independente. O Brasil tem também respeito e consideração por seus povos indígenas. Existem povos que praticamente dizimaram seus indígenas. São povos que não devem chegar hoje aqui no Brasil tentando se redimir dos seus erros do passado. E sobre esse olhar vigilante da comunidade internacional, recordo aqui que há 2 semanas a Etiópia arrendou por 700 euros por mês, por 50 anos, uma área de 3 milhões de hectares para cultivo de monocultura e ninguém disse nada. Monocultura de matéria-prima a ser enviada para fora de um país faminto. E nenhum organismo internacional, senhor presidente, fez qualquer coisa sobre o assunto. Dentro de um cenário mais amplo, não é de se estranhar que a ABIN tenha levantado indícios de participação estrangeira nos conflitos que interromperam as obras das usinas de Jirau. Porque somente interesses estrangeiros deixam de levar em conta as políticas internas de outros países. Também não é de se estranhar que a solicitação da OEA surge semanas depois da visita de 2 grandes astros da mídia hollywoodiana ao Brasil, sendo um deles o diretor James Cameron e outro popular ator e político Arnold Schwarzenegger. Os dois estiveram no 2º Fórum de Sustentabilidade de Manaus, defendendo a interrupção do processo da usina de Belo Monte. Senhoras e senhores senadores, o Brasil tem dono. Não podemos ser tratados como se fôssemos um cenário de Hollywood. É muito fácil para esses senhores virem ao Brasil dizer para desistirmos de Belo Monte, mas não serão eles que resolverão o nosso problema energético. Fazer demagogia com o meio ambiente brasileiro é a parte fácil. Viver na Amazônia, trabalhar em meio à floresta amazônica, criar emprego e sustento para quase 30 milhões de pessoas, para isso ninguém tem uma fórmula alternativa, senhor presidente. Reafirmo aqui, o Brasil tem dono, e é o povo brasileiro que, com toda a sua diversidade étnica e cultural, a OEA, antes de tentar fazer uma ingerência à nossa política, deve levantar informações verdadeiras, deve se posicionar de forma isenta, desapaixonada e respeitar a soberania de cada país, principalmente a nossa, de nós brasileiros. Senhor presidente, era isso que eu tinha para colocar. Agradeço a sua atenção e peço para colocar junto com o meu pronunciamento o relatório da FUNAI. Muito obrigado.